Põe na tela. A medida de Trump que pode facilitar acesso do CV e do PCC a fuzis americanos. Vamos lá. O governo americano quer permitir venda por correios nos Estados Unidos e já reduziu restrições a exportações. Especialistas dizem que medidas devem aumentar desvios de armamentos para organizações criminosas. Que matéria canalha, cara. Que matéria canalha. Então, peraí. O cara tem um comércio legal de armas, aí ele decide facilitar quem quer comprar legalmente. Não, nós vamos enviar por correio uma arma pra você. Aí não. A medida do Trump, na verdade, vai facilitar o desvio aqui. Então, cara, o problema é o desvio aqui, né? É impressionante. Cara, eu acho que podia proibir o correio. Já que tem problema, então, já que as pessoas desviam coisas de correio, por que a gente não proíbe os correios? Acabou o problema, né? Desce aí um pouquinho. Vamos lá. Comprar um fuzil online e receber na porta de casa. Essa é uma das possibilidades que está em estudo no governo de Donald Trump. Presidente, sua gestão está revisando uma série de regras do país com o objetivo de reverter supostas violações ao direito do povo de possuir e portar armas previstos na segunda emenda da Constituição Americana. Após a determinação da Casa Branca, o Departamento de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo e Explosivos, ATF, na sigla inglesa, apresentou no final de abril 34 propostas de mudanças na regulação do comércio de armas que estão em tramitação. Eu vou falar pra você, cara, ó, aqui no Brasil, como é que funciona? Teoricamente, nós somos um dos países mais permissivos, você acredita? A compra de arma. Você sabia disso? Que o Brasil é um dos países mais permissivos à compra de arma? Você sabia? Qual que é o problema? É que na prática, o Exército, que cuidava disso antes e agora a Polícia Federal, não tem braço para isso. Eu vou dar um exemplo pra você. Eu já contei essa história várias vezes. Eu tenho um amigão de infância que é policial civil. Ele trabalha com operações antidrogas. Ele trabalha em estourar biqueira, etc. Ele falou, cara, um policial que porta um fuzil, dificilmente ele tem que dar um tiro. A hora que você chega 2, 3 com fuzil, eu chamo de fura, né? Com fura. Irmão, você chega lá, o bandido já sabe, nem dá pra bater de frente. Entendeu? Agora você chega lá com a pistola, o cara bate de frente com você. O que ele fez? Meu amigo comprou um fuzil. Ele pagou o preço lá, fez tudo legalzinho pra ele trabalhar. Ele vai usar, ele é policial, mano. Você acredita que ele comprou, ele pagou, o fuzil chegou, ele não conseguiu ter acesso ao fuzil? Ele comprou bem na virada do governo, o Lula entrou, ele não conseguiu, até ele desistiu. O meu amigo que usaria o fuzil pra trabalhar não conseguiu ter o fuzil, por quê? Porque a Polícia Federal impediu ele de ter a sua arma. É um absurdo. Isso aqui no Brasil é um absurdo. Comando aqui consegue uma rapidinho. Exatamente. Aí eu vou falar outra coisa. Aqui muita gente tem armas legalizadas. Você vai lá e você comprou, você tem que ter um cofre na tua casa, tem que registrar ela, tá tudo certinho. Você vai lá e põe. Aí o que acontece? Você pede a renovação, né? Ó, por favor, meu documento tá vencendo, eu quero pedir a renovação. Nunca fiz nada de errado, minha arma. Você não consegue. A Polícia Federal está sem braço. Eu mesmo tenho protocolos de armas minhas que eu comprei tudo legalizado, tá tudo certinho. O protocolo não sai, cara. Você tá lá e tá lá em análise. Ele fica lá em análise durante anos. Você tem uma ideia, cara? Olha o que já aconteceu. Eu fiz exame médico, fiz a prova, beleza, pedi lá o negócio. O negócio demorou tanto em análise que venceu o meu exame. Eu tive que fazer outro exame médico. Tipo assim, cara, como que pode o Brasil ser tão ruim, velho? Mas aí tem que pagar o outro exame? Ah, vai se foder. Pois é, não, e não é exame médico qualquer. É exame médico específico pra comprar aquela arma. Eu gastei mais a prova técnica, mas eu gastei tipo R$1.500. Tipo, você paga pela incompetência dos outros. É uma bosta, cara. Esse governo é uma bosta mesmo. Vamos lá? Próximo. Prazo para os Estados Unidos definirem novo tarifaço contra o Brasil encerra nessa quarta-feira. A Autoridade do Comércio Norte-Americana recomenda a taxa de 25% sobre produtos brasileiros com base em práticas comerciais. Brasília nega a justificativa e diz seguir com tratativas. E aí, meu irmão, sabe quem é que está articulando? Sabe quem? Você vai falar, o Flávio? Não, o Flávio não. Sabe quem é que está articulando? Você não vai acreditar. Põe a próxima notícia. Olha quem está articulando. Os irmãos Joesley e Wesley Batista. E por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão pensando no Brasil? Porque eles querem o bem do seu país? Não, porque eles são diretamente afetados por isso. Entendeu? JBS, dos irmãos Joesley e Wesley Batista,
movimentou sua estrutura de lobby nos Estados Unidos para conter os efeitos do tarifaço de Donald Trump sobre produtos brasileiros. A empresa declarou gastos de 508 mil dólares, ou seja, dá 2 milhões e meio de reais em atuação junto ao Senado, à Câmara dos Representantes e ao Parlamento, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Esses gastos não parecem inflados, tá? Provavelmente é para você pagar menos imposto, né? Você tem uma empresa, aí você fala, meu, eu acabei gastando aqui 2 milhões e meio de reais com articulação em prol do país, tá? Vamos lá, próxima. Cid Gomes disputará... Essa aqui é para você entender, tá? Quem tem problema com Ciro Gomes? Vamos lá. Lula tem problema com Ciro Gomes. Bolsonaro tem problema com Ciro Gomes. Patrícia Pilar tem problema com Ciro Gomes. Cid Gomes, o irmão dele, tem problema com Ciro Gomes. E Ciro Gomes tem problema com Ciro Gomes. Tipo assim, todo mundo tem problema com o Ciro, cara. É impressionante. Por que eu tô dizendo isso? Olha essa notícia. Cid Gomes, o irmão do Ciro, vocês lembram, o cara do trator? Ah, eu vou passar com o trator em cima de todo mundo. Pois é. Brigou com... Vai pra casa do Romero Jucá, seus filhos da puta. Vocês lembram disso? Disputará Senado no Ceará para ajudar PT contra Ciro Gomes. Essa família é muito unida. Eu vou te falar uma coisa, cara. Sabe o que atrapalha o patrimonialismo brasileiro? Sabe o que atrapalha uma família, tá? Patrimonialista brasileira? Outro membro da própria família. É isso. Quem atrapalha a família Bolsonaro? Outro membro da própria família. Quem atrapalha o Lula? A Janja, tá ligado? As famílias brasileiras, elas são tão poderosas que só atrapalham elas, membros da própria família. Senador reforçará a chapa de Eumano de Freitas para o governo do estado, que é o atual governador, inclusive. Ex-governador do estado e rival do atual governador é irmão de Cid. Ou seja, o Eumano de Freitas, que era governador, destruiu o Ceará, transformou o Ceará nesse caos de segurança pública, vai disputar o governo de novo. Aí o irmão do Ciro Gomes, o Cid Gomes, fala, já sei, vou ajudar o PT, vou virar senador na chapa do Eumano e dane-se o meu irmão. Eu vou te falar, cara. Eu fico imaginando os trabalhistas agora lá, que ficam puxando o saco dele, né, o Tamir, o Frederico Krepp, o próprio Charlie Barker, aquele Berkeley, né, o nome dele, os trabalhistas todos. E aí, mano? Porra, o ídolo de vocês, ele pula de partido em partido desde os anos 90. O cara fala que vai combater o Lula, no final das contas se ajoelha e apoia o cara. Aí depois se junta com a galera do Bolsonaro, agora briga com o próprio irmão, mano. Esse é o ídolo de vocês, mano? Esse é o cara que você fala, não, puta, se alguém seguisse o plano desse cara, o Brasil ia dar certo. Ô, puta que pariu, cara. Pelo amor de Deus, meu. Vamos lá? Próximo. Os caras, imagina o almoço de domingo, né? Não tem almoço de domingo, né? Você tá indo muito rápido. Ah, é porque eu quero chegar no vídeo da capa que você não fez ainda. Mas é que o vídeo ele tá por último. Vamos respeitando o tempo de cada... Eu tô respeitando. Eu gosto muito que... como é que você falou aquela hora? Como é que é mesmo aquela frase? Aspas. Faz o seu trabalho. Como é que era mesmo essa daí? Faz o seu trabalho que eu faço o meu. Tá bom. Mas o meu trabalho também é coordenar a live. Então. Ó, o Kleber entrou no Valete Plus, tá? Aí, Kleber. Aí, Kleber, é nóis. Vamos lá? Lula sanciona ensino obrigatório de educação política nas escolas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, sancionou lei que torna obrigatória a inclusão da educação política e direitos de cidadania no currículo da educação básica. A norma foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira, dia 14, e altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Como mudança, o tema passará a integrar o estudo da realidade social e política previsto na legislação educacional. O texto, no entanto, não estabelece em quais séries os conteúdos serão ministrados, nem define o perfil dos professores responsáveis pelas aulas. O projeto foi aprovado pelo Senado em 17 de junho, em votação simbólica em turno único. Apenas o senador Hamilton Mourão votou contra a proposta. Na mesma data, Lula também sancionou a lei que institui a Semana Nacional da Ética e da Cidadania. E aí eu vou contar para você uma coisa. Os conservadores brasileiros, né, a coisa que eles mais se importam, e com razão, é com o tal do futuro das crianças. Acho que todo mundo aqui acha que o futuro das crianças brasileiras é algo importante. Correto? O Jair Bolsonaro, quando ele fez campanha em 2018, uma das principais bandeiras dele era escola sem partido, escola sem partido, escola sem partido. Ele entrou no governo com essa bandeira,
traiu a pauta do Escola Sem Partido, que também não era solução para a educação, tá? Vamos relembrar. O que era Escola Sem Partido? Escola Sem Partido não criava nenhum direito, não criava nenhum dever. Ele simplesmente colocava um cartaz na sala dizendo que já era previsto em lei de direitos e deveres dos alunos e dos professores. Basicamente para evitar uma coisa que a gente chama informalmente, tá? Porque formalmente isso sequer é citado no projeto, uma coisa chamada doutrinação. Que é o professor se aproveitar da sua autoridade em sala de aula para reprimir alunos que pensem diferente, né, daquilo que ele pensa. Por que eu estou dizendo isso? Isso não era a solução para a educação. O projeto ele visava muito mais aflorar o debate e alertar aos pais, né, do que estava acontecendo nas escolas, e de fato tinha muita doutrinação, tá? Do que mudar uma estrutura. Beleza. Dito isso, isso serviu como base e o projeto cumpriu seu papel. Todo mundo debateu isso daí, tá? Inclusive eu chegava nas câmaras municipais para debater e falava o seguinte: o senhor é contra o projeto? Sou. Aí eu tava o professor lá, pistola. O senhor leu o projeto? Li o projeto. Quantas páginas tem o projeto? Ninguém sabia. O projeto tinha uma página, o projeto tinha. Tá, beleza. Outra pergunta que eu fazia: qual o dever que ele tira? Qual o direito que ele tira do professor que você não gosta? Não tinha, não existia nada disso, né? Por que eu estou dizendo isso? O Jair Bolsonaro se elegeu com esta base de pessoas falando: vamos mexer na educação. Uma das coisas principais que deveriam ter sido feitas no governo Bolsonaro era a instauração de uma matéria para ensinar política na escola. Por quê? Você não aprende. Antigamente, os meus pais aprendiam isso. Os meus pais aprenderam isso na escola. Os seus pais que estão assistindo a live, você que tem aí 16, 17, 18 anos, os seus pais não aprenderam isso na escola. E você também não aprende. Você não aprende o que faz um vereador, o que faz um senador, o que faz um deputado, o que faz um presidente. Você não aprende o que é uma LDO. Você não aprende o que é uma aprovação de orçamento. Você não aprende sequer qual a diferença de instância da responsabilidade penal do Brasil. Então, por exemplo, roubar celular é crime. Você pede para quem mudar essa lei? Quem muda? Vou pedir pro governador. Não, o governador cuida da segurança pública na parte executiva da polícia. Ele não cuida da lei penal. Essas coisas a gente não aprende na escola. A gente deveria aprender na escola. Certo? E a gente deveria tirar algumas matérias. Porque a gente tem uma carga, tá? Uma carga de currículo obrigatório no ensino fundamental e básico que é muito grande. Maior do que o que os países desenvolvidos proporcionam. Os países desenvolvidos entenderam que não adianta você encher de coisa que o cara não aprende. Você tem que aprender o básico muito bem feito e dar uma liberdade para a escola escolher qual o direcionamento daquela escola. Porque no Brasil não tem isso. Você aprende uma série de coisas e todo mundo quer pôr um pouquinho a mais. Eu quero colocar aqui uma história das religiões de matriz africana. Eu quero colocar aqui a história do indígena da Indonésia. Pelo amor de Deus, cara. Tá? Dito isso, o Bolsonaro não fez o seu trabalho, que era colocar isso no grade curricular de forma isenta, imparcial. Você vai aprender tecnicamente o que faz cada ente da federação. Você vai aprender tecnicamente o que faz cada representante político. Aí ele não fez, o que aconteceu logo em seguida? O PT entra e faz do jeito deles. Aí eu pergunto pra você que é conservador, você que está preocupado com o tal do futuro das crianças, você não se preocupa quando o PT aprova um projeto que diz o seguinte: cadê o finalzinho aqui? Cadê? Aqui, ó. Torna a inclusão de educação política e direitos da cidadania no currículo. Direitos da cidadania, isso aqui já me... Aí fala assim: com a mudança o tema passa a integrar o estudo da realidade social e política previsto na legislação educacional. Já dá aquele cheiro de... começou, hein? Será que vão meter um racismo estrutural aí? Será que vão meter ali uma misoginia estrutural aí? Aí o Bolsonaro não fez, deixou o PT fez do jeito deles, cara. Então isso tem que ser aprovado. Do jeito que o PT quer, eu não sei. O projeto tá genérico. Será que o projeto foi aprovado e ele vai abrir porta para que o ministro da Educação hoje, que é do PT, faça direcionamento do jeito que a esquerda quer? Eu não sei, eu acho que sim. Isso é um problema. Então, a aprovação da lei por si só não é um problema, porque isso era necessário. Isso tinha que ter sido feito no governo anterior. Já com as diretrizes muito retas, você não vai ensinar o tal do pensamento crítico. Para com isso. É muito objetivo. Você vai ensinar qual a função de um senador.
Qual a história do Senado brasileiro? Qual a história da Câmara dos Deputados? Por que no Brasil tem deputado e senador? Você tem que ensinar isso. Qual a diferença de uma federação e uma confederação? Aliás, você sabe o que é isso, Heloísa? Ok. Ninguém sabe. A diferença de federação e confederação, você sabe? Aloysio? Não sei, mano, eu sou burro. Não, ninguém sabe, porque a gente não aprende isso na escola. Confederação significa que todos os estados têm o mesmo peso diante da União. Federação significa que a federação tem um peso acima dos estados. Ela está acima dos estados na hierarquia institucional do seu país. A gente sequer aprende o que é uma república federativa. O que é a república federativa? A gente não aprende, não sabe. A gente nem sabe o que o Brasil chama República Federativa do Brasil, velho. A gente nem sabe. Agora a gente sabe que a CBF é a Confederação Brasileira de Futebol. Isso a gente sabe. Isso a gente sabe, né? Ai, foda, né, meu?